Hello everyone, I'm Anderson Oliveira, professor at Federal University of Paraíba, and I will explain you why I wrote my thesis in English. E aí você vai entender porque molesto tive essa ideia de escrever uma tese em inglês. Será que é porque tem uma influência cultural do inglês aqui no meu estado? Ou é porque eu quis me comportar como um monstradinho? Então, eu vou explicar os motivos pelos quais eu escrevi essa tese em inglês. E hoje é uma maneira que eu defendo que os pós-graduandos escrevam os seus trabalhos acadêmicos em inglês. Tá certo? Vamos lá. Então, aqui está a tese para começo de conversa, né? Federal University of Paraíba, Technology Center. E aí vem o título, Vibration Control of a Helicopter Rotor Blade by Employing Superelastic Nickel Titanium Semi Pit Link. Minha autoria, tá com as assinaturas. Essa tese está disponível no repositório da UFPB, então você poderá ter acesso a ela tranquilamente. Esse é o texto da tese, o texto que foi utilizado para a defesa e que foi publicado. Esse texto que aqui está é o do paper, que é um dos resultados, na verdade o resultado principal do meu trabalho. Ele foi publicado na revista Journal of Vibration and Control, publicado agora em 2024. E o que a gente pode observar é o seguinte: esse que aqui está no periódico, ele é nada mais nada menos que uma evolução do texto original da tese. Então, ao escrever uma tese em inglês, quando eu preciso passar o texto da tese para o paper, eu não faço mais um trabalho de tradução. Eu faço um trabalho de correção, de aprimoramento, de melhoria do texto original, e eu não recorro a nenhum tradutor mais. Por quê? Porque o pensamento original já foi disposto na tese em inglês. Essa tese aqui, qualquer pessoa que pegar ela, qualquer pessoa que tiver um inglês fluente, até um professor de inglês, ele vai identificar erros aqui, vai identificar problemas nesse texto. Na verdade, eu não diria erros grosseiros, mas um texto que talvez merecesse um aprimoramento em algum detalhe desse. Isso não gera nenhum demérito à tese, porque o mérito desse trabalho está nos resultados científicos obtidos. Porém, isso permite que eu, a partir de um texto que eu consideraria não tão bom, chegar a um texto aprimorado. Então, o primeiro objetivo de se escrever a tese em inglês é ter o motivo para praticar o inglês. Então, o desafio que eu tive ao escrever esse texto aqui, diretamente em inglês, me permitiu, me deu a oportunidade de aprimorar o idioma, né? Eu tive uma série de dificuldades no início, essas dificuldades elas foram sendo vencidas à medida que eu ia melhorando minha proficiência no idioma, e quando eu chego aqui para escrever o paper, né, eu não fiz mais tradução, eu fui fazer pequenas correções, pequenos ajustes. Então eu tive aqui um objeto de estudo e para melhoria, né, da minha proficiência no idioma. Uma coisa que eu sou muito tranquilo com isso é que quando a gente submete um texto para uma publicação internacional, sempre virá a recomendação: improve your English, improve your writing, alguma coisa assim, melhorar a sua escrita. Porque eu jamais vou me comportar como um nativo, né, do idioma. Então, sempre haverá algum detalhe, e a gente consegue perceber isso quando nós baixamos na internet alguns papers de outras pessoas de outras nacionalidades que não são nativos no inglês. Sempre tem um problema ou outro, mas isso aí não prejudica a comunicação. É bom saber que a resolução dos programas de pós-graduação, elas valorizam os trabalhos escritos em língua estrangeira, tendo em vista a prerrogativa de internacionalização, a ideia de internacionalização dos programas de pós-graduação, a ideia de sempre fazer com que a informação, a pesquisa científica, ela tenha maior alcance, e isso a gente faz a partir da escrita do nosso trabalho, a divulgação dos resultados do nosso trabalho no idioma de longo alcance, e isso tem uma razão histórica para acontecer. A imagem aqui, né? O famoso São Paulo escrevendo as suas epístolas. Bem, se a gente pegar as Sagradas Escrituras como um exemplo de texto
de maior disseminação no mundo, eu acredito que seja o texto escrito, né, o trabalho escrito mais difundido em todo o mundo, a gente vai ver que os textos sagrados eles tiveram origem ainda nos idiomas da região da Palestina, escrito algumas partes escritas em hebraico, outras escritas em aramaico, né? Basicamente o Antigo Testamento, escrito nesses dois idiomas mais antigos, né? Inclusive, como esse vídeo eu estou publicando aqui no YouTube, eu vou deixar os comentários liberados, se tiver alguém estudioso nessa área, quiser fazer uma contribuição, adicionar aí nos comentários, vai ser bem interessante. A gente transforma isso, expande, né, num trabalho colaborativo, transforma num tipo de mini congresso. Mas enfim. Então, se você pega os textos sagrados, eles foram escritos inicialmente nesses idiomas, que eram idiomas falados numa região bem restrita do mundo, se você considerar a amplitude dessa mensagem. Mas depois, né, os cristãos eles se expandem para outras regiões e surgem outras ferramentas de divulgação da sua mensagem, que foram outros dois idiomas, o grego e o latim. O grego inicialmente porque a Grécia era uma superpotência cultural da época e o fato de ter a mensagem cristã divulgada no idioma das superpotências fazia com que se potencializasse o poder de alcance dessa mensagem. Então, por isso que boa parte, se não me engano, todo o Novo Testamento é todo escrito em grego, né? Depois, quando o cristianismo passou a ser uma religião aceita, tolerada pelo Império Romano, também se passou a divulgar essa mensagem em latim. Então, nós temos o início dos textos sagrados, iniciando com idiomas que eu diria de curto alcance, e depois evoluindo para idiomas de longo alcance, né? Então você já começa a entender que apenas a mudança para um idioma mais falado permite que aquela mensagem seja expandida para a maior quantidade de pessoas. Então, você tem resquícios disso até hoje, né? Na missa tem uma oração inicial onde se pede perdão a Deus pelos pecados cometidos, e essa oração é chamada de Kyrie eleison, que é Senhor, tem piedade de nós, e isso é grego, né? Existe outra oração também, chamada Regina Coeli, que é Rainha do Céu, isso aqui é latim. Então, alguns resquícios alguns termos, né, desses idiomas ainda perduram até hoje. Então, eu expliquei isso para fazer um paralelo com a ciência. Se você busca um longo alcance na sua mensagem, no nosso caso, do trabalho científico, a gente deve escrever no idioma de longo alcance, dos idiomas que permitem que a mensagem seja levada para o maior número de pessoas. Por quê? Se você está no mestrado, no doutorado, é porque acredito que você queira que o resultado do seu trabalho ele seja divulgado e ele possa atender a comunidade científica de uma forma ampla. Se você escreve apenas em português, você estará restringindo e muito, e a gente vai ver, né, com dados, estará restringindo muito o alcance dessa escrita. Então esse mapinha aqui eu achei na internet aqui, de boa, peguei aqui na pesquisa rápida. Ele mostra as regiões do mundo que sofreram colonização inglesa. Então também deixo espaço para algum especialista na área de linguística ou algum historiador que queira fazer a sua contribuição para explicar um pouco melhor esse mapa, etc. Bota aí nos comentários. Mas enfim, o que a gente consegue entender é que as regiões que estão pintadas aqui em vermelho escuro, vinho, né, vermelho, né, elas correspondem às regiões de colonização inglesa, né? Não, por acaso, alguns desses países também se superaram, né, como potências econômicas globais, sobretudo no século XX. Essa outra imagem aqui, ela remete à Segunda Guerra Mundial, que pelas pesquisas que eu andei fazendo também tem uma forte relação com essa disseminação do idioma inglês em todo o mundo. Então, se você quer expandir seu trabalho científico para o mundo todo, você terá que escrevê-lo em inglês. Então aqui a gente não está falando de dominação cultural, de colonização, no seu modo mais estrito da palavra, a gente está dizendo a realidade. Hoje, quando você quer disseminar uma mensagem de forma ampla, você colocará essa mensagem em inglês. Então, as maiores revistas, os maiores periódicos científicos do mundo, eles
admitem apenas trabalhos escritos em inglês. Alguns periódicos regionais, eles admitem trabalhos escritos em português, porém o resumo, o abstract, tem que ser escrito em inglês. Também com vistas a essa possibilidade de se expandir o trabalho para outros idiomas. Durante o meu doutorado, eu me deparei com algumas situações onde teve alguns trabalhos que eu só encontrei no idioma nativo. Né? Isso é muito complicado. Quando eu vou procurar alguma patente, normalmente vinha muita coisa em mandarim, e você fica aperreado procurando, né, como é que eu vou fazer, angustiado para poder traduzir aquilo ali para entender a mensagem. O que salva na nossa área da engenharia são as figuras, porque a gente consegue ver o diagrama e dizer, isso aqui que eu estou procurando mesmo. Teve uma parte um componente do meu protótipo, cujo desenho só encontrei escrito em cirílico. Eu não sei se era russo, se era daquela região dos países eslavos, e aí eu consegui, a muita pena, consegui traduzir os termos e encontrar. Então, para você sentir a dificuldade, né? Você vê a dificuldade de quando você se lida com um trabalho interessante, um trabalho que tem mérito, mas está escrito no idioma local e ninguém tem obrigação de saber cirílico, de saber outros idiomas, né, menos falados. Por isso que a tendência é colocar tudo em inglês mesmo. Eu fiz uma pesquisa aqui com um termo um termo da minha área também, que é pesquisas na área de geração de energia, utilizando tecnologias alternativas. Então tem um termo chamado Energy Harvesting. Esse termo ele serve para explicar uma série de sistemas que utilizam, por exemplo, geração de energia elétrica a partir das vibrações, geração de energia elétrica a partir de pequenas cargas de vento que geram deformação em alguns corpos, coisas desse tipo, tá? Então, no Google Acadêmico, né, o mais fácil da gente encontrar na internet, eu coloquei Energy Harvesting e encontrei aproximadamente 3.260.000 resultados. O equivalente desse termo em português é colheita de energia. É até estranho para mim, né? Colheita de energia. Mas é o equivalente em português. Fazendo a pesquisa dessa forma, encontra aproximadamente 302.000 resultados. E aí, a gente pode pensar, cara, mas é porque aqui são pesquisas de pessoas de outras nacionalidades e aqui pesquisas de brasileiros. Não, é um engano. As pesquisas realizadas por brasileiros e que têm resultados de boa qualidade, normalmente, eu acho que isso é condição sine qua non, tem que ser publicados em inglês, vislumbrando esse maior alcance. Então, existe nesse bolo aqui de 3.260.000 muitos brasileiros, muitos brasileiros. Para você entender que aqui são resultados, talvez, de dissertações, teses escritas em português, trabalhos de menor peso, né, que foram colocados aqui para uma divulgação científica local, e aí aparece aqui nesses 302.000 resultados. Então, se você quer colocar seu trabalho no rol do sucesso, digamos assim, traz para cá. Tá? Pesquisa, ou escreve, coloca, publica com termos em inglês. Então, faça sua pesquisa em publicações escritas em inglês. É o que eu sempre oriento a meus alunos desde o TCC. O aluno está fazendo TCC comigo, às vezes ele chega e diz, professor, não encontrei nada sobre esse assunto. Eu digo, não é possível, meu filho, você deve estar redescobrindo a roda, você deve estar pesquisando um assunto, assim, você vai ganhar um prêmio Nobel. Quando, na verdade, a pessoa está pesquisando em português. Às vezes ele nem encontra, né? Quantas vezes, durante o meu doutorado, tinha componentes, né, dos meu protótipo, que não havia palavra em português para descrever aquele componente, só havia palavra em inglês. Então, a dica, pesquisa o teu trabalho em inglês. É tão interessante quando você começa a encontrar os papers e você vai baixando os artigos, às vezes você lê o abstract, você lê o artigo, aí você vai olhar o título, os autores, é de um brasileiro, é de um trabalho da USP, da UFMG, da UFPB, da UFCG, mas está escrito em inglês. Então, se você lê o trabalho em fontes em inglês, né, a dica de leitura, também escreva em inglês, para garantir que seu trabalho tenha um longo alcance. Portanto, se eu quero atingir o longo alcance da minha pesquisa, eu escrevo em inglês. E não só os trabalhos acadêmicos. O seu perfil em rede social, se o seu interesse é fazer divulgação do seu trabalho científico
com vistas a permitir o acesso a pessoas de outras nacionalidades, também coloca teu perfil em inglês. Meu perfil do LinkedIn é em inglês. Publicações eu coloco em inglês. Porque meu perfil do LinkedIn é estritamente profissional da minha atividade como professor na engenharia mecânica. Então eu coloco lá, coloquei tudo em inglês. E aí, quando eu preciso me comunicar com a pessoa, eu me comunico em inglês. No LinkedIn é interessante que às vezes você vê até, surge um assunto que aparece uma discussão lá, nas caixinhas lá, no chat, e às vezes a gente vê portugueses e brasileiros discutindo um assunto em inglês. Tem hora que eu vejo assim, esse pessoal esqueceu que eles falam português também, né? Até mandar um abraço para os nossos irmãos portugueses, que eu verifiquei que a gente tem um acesso, né, até satisfatório de pessoas de língua portuguesa de Portugal, né? Acessos de Portugal a gente consegue identificar. Então um abraço para nossos irmãos portugueses. No meu trabalho, né, tinha um protótipo que eu utilizava parte do mecanismo de um helicóptero de um L-modelo, né? Então eu conseguia comprar na internet esse mecanismo, né, para adiantar parte do meu trabalho, mas eu ia precisar fazer uma análise desse mecanismo, levantando todas as medidas dos componentes, ângulos e etc. Né, e tem uma parte de análise, né, a parte analítica, a parte matemática que eu teria que fazer do zero. Aí, pesquisando na internet, o modelo do mecanismo, né, que é um modelo conhecido, está aqui, ó. Identification for Small Scale Helicopter Dynamic Model. E esse trabalho aqui foi um daqueles que você, quando você está na sua pesquisa, você encontra o trabalho que o cara fez, ele ajudou, ele nem lhe conhece, ele lhe ajudou, porque ele avançou num tipo de análise que você basta pegar aquilo ali já pronto, né? E vai utilizar como parte do seu trabalho e vai citar o cara, né? Vai dar os devidos créditos ao cara. Então, Identification of a Small Scale Helicopter Dynamic Model, o cara trabalhou justamente com a parte do mecanismo exatamente que eu estava trabalhando e me dispensou da necessidade de ter que medir todos os componentes. O cara já tinha feito isso. E olha, de onde é o trabalho? Universidade de Pisa, né? Na Itália. Curso de mestrado, acho que é isso, em engenharia espaciale, né? Eu não parlo italiano. Então, o autor, Pietro Rossata, me ajudou sem nem me conhecer. Veja, se esse cara tivesse escrito esse trabalho em italiano, não é? No idioma lá, nativo, eu jamais encontraria o trabalho do cara. Eu jamais estaria aqui no vídeo falando de Pietro Rossata, jamais teria colocado a citação do cara no meu trabalho, etc e tal. Inclusive, essa pessoa, o encontrei no LinkedIn e troquei umas ideias com ele, e ele me passou algumas informações. Está aqui, ó, provando que não é mentira. O Pietro Rossata entrou em contato comigo, eu entrei em contato com ele, achei no LinkedIn e tal, e enfim, agradeço demais. Aí ele não vai, se ele estiver vendo esse vídeo, ele não vai entender que eu estou falando português, mas tá aqui. Bem, então você começa a entender a importância de fazer isso. Então eu lamento às vezes com tantos trabalhos acadêmicos bons que a gente tem aqui de colegas que publicam, mas os caras publicam em português, sabe? E aí, nada contra o português, né? Eu amo meu idioma, minha língua, mas aqui é dever de ofício. O trabalho da gente é divulgar as coisas em inglês, pelos motivos pelos quais eu já expliquei a vocês. Bem, então quando eu falo com o aluno e peço, né, que ele faça pesquisa em inglês e que ele escreva em inglês, ele vai lembrar do tempo da escola e ele vai dizer: professor, eu não aprendi nada na escola, não aprendi nada de inglês, né? A gente passa a vida toda na escola estudando inglês, tem a professora de inglês lá e parece que não sai do verbo to be. Isso acontece com todo mundo. Aconteceu comigo, acontece com você que está me vendo aqui, acontece com todo mundo. Eu acabei observando o seguinte: por que isso acontece, né? E aí também, mais uma vez, abrindo a caixinha, professores de idiomas possam comentar, estudiosos da área, se de fato essa minha teoria faz sentido ou não. O que acontece é que durante todo o nosso ensino fundamental e médio, nós aprendemos a estrutura do inglês, a estrutura, os pilares, a sintaxe. Então a gente aprende que o adjetivo vem antes do sujeito,
a gente aprende que vai colocar ED quando fica no gerúndio, vai aprender aquelas regrinhas lá, né? Vai aprender a conjugar verbo, mas não sai daquilo. Então, quando você só tem uma estrutura, você tem um prédio inacabado. E aí você chega no ensino superior, passa todo o ensino superior também se arrastando no inglês, se escorando em tradutor e etc e tal. Chega no mestrado, aquela prova de proficiência de inglês, as provas são facílimas, são super rasgadas a prova, e o pessoal se dá mal porque vem com aquele inglês de colégio, aquele inglês fraco. Por quê? Porque o que falta é vocabulário. O vocabulário nessa estrutura aqui, eles são os tijolos que vão formar essa minha parede, né? Então, o que falta a nós é vocabulário. Faz um teste, tenta expressar uma ideia aí, você está sentado aí na mesa, assistindo, ou está no celular, deitado na rede, pensa assim, vai estar deitado na rede, pensa agora assim, eu vou escrever, eu estou deitado na rede assistindo um vídeo. Pensa essa palavra, essa frase em inglês. Você vai saber até estruturar, mas faltam palavras, tá? Então, a ideia é essa, é que você passe agora, nesse nível maior de maturidade, a obter vocabulário. E obter vocabulário é uma coisa que a gente só consegue na convivência com o idioma, a partir principalmente da leitura. E o vocabulário é uma coisa tão interessante que eu consigo conversar em inglês com você, coisas gerais, com mais facilidade, coisas da minha área, mas se de fato eu for conversar com um economista aqui, ou um sociólogo, ou um biólogo, vai ficar faltando palavras. Por quê? Porque eu não domino o vocabulário da área do cara. É uma questão de vocabulário, e é o que acontece em português também. Então, se você quer melhorar a sua capacidade de leitura e de escrita, e só escreve bem quem lê bem, isso em qualquer idioma, né? Você tem que ler e adquirir vocabulário adequado. Tem um vídeo no canal, no Tenha Mente, que eu mostrei como é que eu fiz, como é que eu faço para assimilar o inglês. Eu comecei a fazer isso com o francês, dei uma parada. É o seguinte, eu estou lendo um artigo e existem palavras, termos que vão se repetindo. O que é que eu faço? Pego aquele termo, anoto no caderninho. Eu escrevo à mão. O caderno está até por aqui, eu perdi. Depois eu deixei, ficou obsoleto o caderno que eu tinha, porque as palavras já começaram a ficar muito comuns para mim, e esse caderno, com o tempo, ele perde a função. Quando você vai melhorando, aquele caderno vai ficando para trás. Mas eu escrevia, né? E ao fazer isso, me permitiu que, quando eu precisasse escrever, eu tivesse vocabulário para expressar as ideias. Claro que a gente não vai expressar as ideias de uma forma tão boa quanto a gente expressa em português. E eu não tenho essa pretensão. Eu sei que estaremos numa caminhada e eu vou passar a vida toda, não serei nativo do idioma, como eu já falei outras vezes, e eu vou passar a vida toda tentando melhorar. Então, como é que foi o meu processo de escrita desse trabalho, e é o que eu recomendo para os meus alunos. Eu desenho um fluxo aqui para ajudar a entender. Primeiro, a gente começa buscando as referências em inglês, tá? Então, eu pesquiso referências em inglês, mesmo que eu acabe encontrando por acidente, que é um trabalho escrito por um brasileiro. Por quê? Porque todos os motivos que eu já falei, sem contar que o trabalho ele passou por uma avaliação mais rigorosa, porque você submete o trabalho em uma revista internacional, ele está sendo avaliado por uma banca de professores de diversas instituições, diversas culturas, diversas formações, e se aquela banca multicultural e internacional aprovou seu trabalho, de fato ele tem um mérito, né? Então, as referências em inglês. Com essas referências, já começava a escrever a minha dissertação, a minha tese, no caso, mas você pode fazer isso para dissertação. Então, o que é que nascia em português? O que nascia era o trabalho que é de origem minha, né? O trabalho autoral. E aí tem duas formas de fazer, a forma iniciante e a forma avançada. A forma iniciante é escrever em português e depois traduzir para o inglês e colocar dentro da tese já traduzido. E aí eu tenho um videozinho que eu mostro também as ferramentas que a gente pode utilizar para isso. Tanto os tradutores como os corretores de sintaxe e ortográficos. E a forma que eu forcei e comecei a aprender foi escrever diretamente em inglês. Como é escrever diretamente em inglês? É pensar em inglês. E como é pensar em inglês? Estou aqui na frente do computador e eu vou pensar assim, eu vou tomar um copo d'água, vou pegar essa caneca que aqui está.
Então, como é que eu diria? Vou pegar a caneca em inglês, né? Antes de você pensar a ação em português e querer traduzir, você já pensaria em inglês. Isso você consegue fazer quando você tem mais vocabulário, senão você não sai do campo. E aí, nesse nível mais avançado, eu comecei a escrever direto em inglês. Mas os alunos, os que têm ainda um nível de proficiência mais elementar, eles podem fazer o primeiro nível, que é escrever em português para depois traduzir. Mas o legal é que a sua tese ela já ficará com termos em inglês, figuras em inglês, gráficos em inglês, tudo no idioma de língua inglesa. E aí você vai levar essa tese para a defesa, a banca vai avaliar, etc. Você defende o trabalho. Aí a gente tem um processo de os filhos que saem da tese, né? Ou da dissertação, que são os artigos. E aí, esses artigos, como deverão ser escritos em inglês, o texto dos artigos em inglês já vai nascer de um texto em inglês. E quando ele passa para o artigo, ele vai sofrer melhorias. Então, no método que as pessoas costumam fazer, você tira da dissertação para o artigo e faz uma tradução. Mas, fazendo assim, você não fará uma tradução, você fará uma melhoria, um improvement, um aprimoramento. Por quê? Porque o original em português, que ainda tem umas falhas, ficou aqui, ó. Ficou nessa fase inicial e algumas falhas passam para a dissertação. Mas quando você começa a passar para o paper, aí o trabalho já estará mais forte e de forma com o inglês de forma mais consistente. Certo, gente? Para o vídeo não ficar muito longo, que a gente cansa, né? Eu vou encerrar por aqui e virão outros vídeos com essas dicas de escrita científica, mas fica a mensagem e a explicação por que eu escrevi minha tese em inglês. Não me arrependo e recomendo que todos façam. Inclusive fazer um registro. Eu agradecer ao David, colega da pós-graduação de Engenharia Mecânica. David hoje está, eu acho que em São Carlos. David escreveu a dissertação dele de mestrado em inglês e isso me encorajou a fazer a escrita da minha tese em inglês também. Antes eu fui dar uma verificada na resolução do programa de pós-graduação. O programa de pós-graduação permitia que houvesse a escrita em língua inglesa, inclusive valorizava isso porque existe, né, como eu já falei, as universidades elas têm o desejo de fazer o processo de internacionalização. Porque existem as universidades internacionais que recebem estudantes de todo o mundo, e já no nível mais avançado, toda a escrita é em inglês, todas as aulas se dão em inglês, os funcionários falam inglês, então toda a documentação é toda feita em língua inglesa, e aí é um nível mais top, digamos assim. Mas aqui no nosso métier, pegando a palavra do francês, a gente pode trabalhar apenas, por enquanto, com inglês. Um abraço a todos, até o próximo momento. Pedir a vocês que, para que esse canal se expanda, que cresça a mensagem, para que o YouTube leve isso para outros estudantes, você clica aí em inscrever-se, né? Se gostou, dá um like, também se não gostou, não precisa dar o like não. Mas se inscreve, porque aí o YouTube vai ver que de fato tem uma relevância e conseguirá passar essa mensagem mais para frente, tá certo? Um abraço, gente, até mais.